Hello, boys and girls. This is Teacher Leo, daqui direto de Olinda, Pernambuco. Tudo bem, galerinha? Como é que vocês estão? Estamos de volta com as nossas aulas de Geography, né? Nas últimas aulas, a gente fez aulas mais temáticas. Aulas sobre St. Patrick's Day, a gente fez uma aula sobre St. Patrick's Day, a gente fez uma aula também sobre Easter, e vocês estão todos com um barrigão cheio, né? De chocolate. Eu também comi muito chocolate. Muito, muito, muito. Mas sobrevivemos e estamos aqui. Bom, era para a gente ter voltado essa semana, mas a gente não voltou, but fear not, no problem, galerinha, porque na segunda, dia 12, a gente começa, né? Essa aula está sendo liberada no dia 9, que é na sexta-feira. Se vocês estiverem assistindo ainda no dia 9, no dia, né, vai ser antes do dia 12, que é o dia que voltamos em definitivo. Nessa primeira semana foi só a galerinha do Fundamental 1, e vocês são big boys and big girls já. Vocês são sétimo ano, não consigo nem imaginar que vocês já são sétimo ano. Um dia desses vocês estavam lá na quarta série, quinta série, né? Fundamental 1 já são sétimo ano. Então, a gente hoje vai aprender algo muito, muito, muito importante. É tão importante que eu estou me sentindo até tenso, até nervoso de explicar para vocês, porque é um momento histórico, né, muito importante da humanidade e que explica muita coisa que acontece nos dias de hoje. Eu vou tentar usar uma linguagem que que vocês não se percam, tá certo? Eu não sei se vocês sabem de todos esses contextos dos acontecimentos, mas eu vou tentar ser o mais calmo, o mais breve, explicar da melhor forma possível, tá bom? Que é exatamente o período da Guerra Fria. Guerra Fria surge lá em meados, após a Segunda Guerra Mundial, após o fim da Segunda Guerra Mundial, e se estende até o finzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, acho que oficialmente a queda do Muro de Berlim representa realmente o fim da Guerra Fria, né? Que acontece em 1989, mas não sei se a gente assina alguma documentação realmente decretando o fim dela. Eu vou explicar o que é a Guerra Fria, a gente vai ver um timeline de acontecimentos. O que é um timeline? É os eventos em relação à Guerra Fria que acontecem um após o outro, né? Primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. Eu achei esse website muito legal, o website do history.com, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada. historylearningsite.co.uk, né? Então, muito interessante. A cronologia, Cold War Chronology. E anotem isso daí, já estão com o caderninho na mão, com o lapisinho. Cold War Chronology, cronologia da Guerra Fria. Ok? Cold War, Guerra Fria. A gente vai entender, inclusive, por que o nome é Guerra Fria. De onde é que vem esse nome Guerra Fria? Vamos lá? Vamos fazer essa viagem na história que ajuda a gente a entender o contexto político-geográfico de hoje. Vamos lá. Então, a Cold War Chronology. Então, em 1945, a bomba, A-bomb drop em Hiroshima e Nagasaki. Então, já no finzinho, né, da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha já tinha se entregue, a Itália já tinha se entregue, o Japão se nega a se render, né? Então, eles vão, de surpresa, vão e bombardeiam uma ilha lá que pertence ao continente americano, que pertence ao governo americano, pertence aos Estados Unidos. Eu não lembro o nome da ilha, mas tinha uma base militar chamada Pearl Harbor, né? Que em Pearl Harbor eles vêm e bombardeiam, kamikaze, né? Os famosos
aviões kamikazes, os pilotos kamikazes que eles quando não tem mais arma, eles vão para cima para destruir, para morrer, né? Morrer, mas matar um bocado de inimigo. Então acabam, realmente pegam os Estados Unidos de surpresa, e os Estados Unidos, com raiva, soltam 2 bombas atômicas, uma na cidade de Hiroshima, uma na cidade de Nagasaki, um dos momentos mais tristes, mais vergonhosos da história da humanidade. Se eu não me engano, é o único momento na história da humanidade, o primeiro e o único que se solta bomba atômica, porque a destruição é tão avassaladora que até hoje estamos todos traumatizados, né? E aí se pensa, oh, que beleza, então não se soltou mais bomba atômica? Legal, né? Não é bem assim. Vamos lá. Em 1947 vem a ajuda, né, do Plano Marshall. Plano Marshall é um dinheiro que os Estados Unidos emprestam à Europa, a todo o oeste europeu, né, o lado de cá dos países europeus, para ajudar a reconstruir a Europa. Mas aí Stalin, que é o czar, né, da antiga União Soviética, né, USSR, né, recusa e ainda diz para os países do leste europeu não pegarem, porque já estão sob o domínio e a influência da União Soviética, tá certo? Quando a União Soviética é quem causa a primeira derrota aos alemães, os alemães retornam e aí eles saem invadindo outros países, dizendo assim, vocês agora são parceiros nossos, tá certo? Então, vamos lá. Em 1948, Start of the Berlin Blockade, né? Então, começa o bloqueio de Berlim, né? A construção do Muro de Berlim. O Berlin Blockade é o início do Muro de Berlim. Eles pegam vários países, dominam vários países ali do leste europeu, inclusive a Alemanha. Só que os Estados Unidos também têm um domínio de outra parte da Alemanha, e aí eles dividem, a Alemanha racha-se no meio. Não sei se vocês já viram isso em geografia ou história, ou viram até na televisão, isso daí, porque às vezes até se fala isso na televisão, até em futebol, né? Antigamente existiam 2 seleções da Alemanha, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, tá certo? Por conta exatamente disso, porque eram 2 países, como se fossem 2 países, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Feito hoje, existe Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Dividiu, rachou no meio. Então, começa em 1948 e termina em 1949, é um momento também muito triste, porque racha no meio. Chegam lá, divide, quem ficou do lado de cá ficou, quem não ficou, não ficou. Se você estava do lado de cá e morava do lado de cá, vai ficar do lado de cá. Se você tinha um familiar do lado de lá, não pode mais, né? Quem ficou do lado de lá ficou, quem ficou do lado de cá ficou, e uma coisa horrível você forçar a pessoa a ficar num lugar longe da família dela, e isso realmente aconteceu. Então, as Nações Unidas são criadas, né? O que são as Nações Unidas? O nome, né? O nome Nações Unidas, exatamente, é a organização de nações que dizem assim, ó, vamos nos unir, vamos nos organizar, e aí para a gente tratar de problemas que podem vir a nos afetar. Nessas nações, nos países das Nações Unidas, estão entre eles os países das Américas, né? Brasil no meio, os países da América e os países europeus, tá certo? Principalmente, né? Que eles se organizam entre si para cuidar de qualquer problema mundial aí, eles terem força, né? A união faz a força, né? A União Soviética explode a primeira A-bomb, né? Eu não tenho conhecimento de se ele soltou em algum lugar, não que eu saiba, nunca ouvi falar aí na história, no estudo de história, que a União Soviética soltou em algum país ou em algum inimigo, alguma coisa desse tipo. Talvez tenha sido como um teste, né, que é a bomba atômica. A-bomb vem de bomba atômica. E a China se transforma num país comunista. Enquanto tudo isso está acontecendo, a China está enfrentando uma revolução própria, né, do comunismo, de Mao Tse-tung,
né? Ela está enfrentando a própria revolução nesse momento. A União Soviética apoia, porque a União Soviética também é comunista, então ela apoia que a China ela se torne também um país comunista. Tá bom? Em 1950 começa a Korean War, a Guerra da Coreia, tá certo? Ela tem uma influência muito grande também, porque os Estados Unidos, né? O que é que acontece? A Coreia também ela racha no meio, assim como a Alemanha ela é rachada no meio, a Coreia ela é rachada no meio. Um pedaço dela, que é a Coreia do Sul, ela se transforma num país capitalista, num país democrático, né? O que é democrático? País que tem eleições, que tem liberdade de expressão, que as pessoas podem se pronunciar. E a parte de cima, que é a Coreia do Norte, ela resolve se transformar em comunista, totalitário, um regime totalitário, tá? E aí é o que é hoje. Até hoje essa divisão acontece, Coreia do Sul e Coreia do Norte, tá? A gente vai entender pouco a pouco essa cronologia das coisas. Ó. A Guerra da Coreia, os Estados Unidos se envolvem. Deixa eu clicar aqui, porque é muito mais importante do que a gente imagina. Aconteceu, passou 3 anos acontecendo, ó, durou 3 anos. Muitos americanos foram para essa guerra, tá certo? Of the Cold War toward Warm War. American was not officially clashed. Client states the communist China fought and was encouraged by Russia. Então, aqui, basicamente, a Rússia, né? A Rússia ou a antiga União Soviética, ela não se envolve diretamente, mas ela põe a China para lutar, ajudando o lado da Coreia do Norte e os Estados Unidos ajudando os da Coreia do Sul, né? Acaba, no fim de tudo, tá certo? Acaba que a Coreia do Norte ela se transforma no que ela é hoje, continua até hoje um regime comunista e ditatorial. As duas coisas não são sinônimos, tá, gente? O comunismo não é regime ditatorial, apesar de que, nesse período, o comunismo ele ganha essa noção de totalitário, porque nesse período da Guerra Fria, se regimes totalitários também são comunistas, mas não significa que isso acontece. Por exemplo, no Chile, o Chile é um regime de direita, né, capitalista, mas foi um regime totalitário. O Brasil, né, foi um regime totalitário durante algum período, ali dos anos 60 até o começo dos anos 90. Então, você tem alguns regimes totalitários na Nicarágua, tá? Então, você tem regimes totalitários de direita também. Não é só de esquerda, não é porque é esquerda que é totalitário, não. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o website para a gente seguir a cronologia das guerras. Ok, USA exploded her first hydrogen bomb. Então, os Estados Unidos, ó, isso daqui provavelmente é um teste. Agora não é mais bomba atômica, é bomba de hidrogênio, que ela é 100 vezes mais potente do que a bomba atômica. Olha, gente, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, ela, se eu não me engano, era de 1 megawatt, era uma unidade de medida, A primeira bomba de hidrogênio, ela tem 100 vezes o poder destruidor das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Só para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia da seriedade desse problema, os Estados Unidos hoje têm, mesmo com acordo, a gente vai ver que acordos vão ser feitos, tá? Para evitar construção de novas bombas atômicas, mas os Estados Unidos hoje têm bombas atômicas, bombas de hidrogênio, para destruir o planeta Terra 22 vezes. Um país consegue destruir todo o planeta 22 vezes. É a quantidade de bombas de hidrogênio que os Estados Unidos têm hoje. Os Estados Unidos têm em torno de 80 bases no planeta inteiro. Então, só para você ver a capilaridade, a logística, o poderio bélico dos americanos, tá certo? Só para se ter uma ideia, os Estados Unidos gasta
pouco menos de tudo que o Brasil produz, né? O Brasil, os Estados Unidos, se eu não me engano, em torno de gastar 1 trilhão com seu exército por ano. Se eu não me engano, o PIB do Brasil, 1 trilhão de dólares, né? O PIB do Brasil é 1,8 trilhão de dólares. Então, quase tudo que a gente produz, os Estados Unidos gasta só com o exército dele por ano. Então, vamos lá. Guerra da Coreia se encerra, né? A USSR exploded a first hydrogen bomb, então, também a União Soviética. Então, é daí que vem o nome Guerra Fria. O nome Guerra Fria vem disso daí, porque eles começam uma corrida. Os dois países, União Soviética e Estados Unidos, eles começam uma corrida armamentista, como se fosse uma demonstração de que eu posso mais do que você, eu tenho capacidade maior que a sua, não mexa comigo que eu, né? É como se fossem dois vizinhos, digamos assim, e começa com um estresse um com o outro, um pega, faz um muro, aumenta o muro, o outro faz um muro ainda mais alto, o outro pega, compra um revólver, o outro compra outro revólver, compra uma metralhadora, o outro compra outra metralhadora, daqui a pouco outro compra um helicóptero, ele compra um helicóptero, daqui a pouco... E eles vão se armando, em plena demonstração, dizendo, eu posso mais do que você. Com isso também, além da corrida armamentista, existe também a corrida tecnológica, né? A corrida pelo espaço. Aí é uma forma de propaganda, né? Uma propaganda do governo para demonstrar que o seu país tem mais capacidade. A gente vai ver sobre isso. Warsaw Pact created, peaceful coexistence called for. Vamos ultrapassar isso daqui. Hungary revolts against USSR. A Hungria se revolta. A crise no canal de Suez, esse mesmo canal de Suez que semana passada teve uma embarcação, não foi que travou. Vamos dar uma olhada no que foi essa crise do canal de Suez. Uma embarcação lá parou e aí travou, né? O canal de Suez é uma passagenzinha lá no Oriente Médio. Opa, aqui não tem muita informação sobre a crise do canal de Suez, mas foi uma crise, né? Um problema que existiu lá pelo direito de passar por esse canal, que é um canal que tem muita circulação comercial. É muito importante porque tem muito canal de comércio, muita passagem de navios de comércio. Sputnik launched, né? Talvez vocês estão ouvindo hoje em dia falar dessa palavra Sputnik como uma vacina, né? Sputnik é exatamente a primeira nave espacial que os russos lançam, né? Se eu não me engano, os russos são os primeiros aí para o espaço. Eles conseguem o espaço antes dos americanos, em 1957, e o nome é Sputnik. Eles homenageiam a Sputnik com o nome da vacina, tá certo? Hoje em dia é uma vacina, né? Aqui, algo muito importante, aqui um acontecimento muito importante, Cuba becomes a communist state. Então, Cuba se transforma num regime comunista, se alia à União Soviética. Isso é horrível para os Estados Unidos, porque Cuba é muito próxima dos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, o ponto mais ao sul dos Estados Unidos, que é uma ilha chamada Key West, eu já estive nessa ilha, inclusive, em Key West, é muito bonito lá, fica apenas 60 milhas de Cuba, de Havana, em Cuba. Então, 60 milhas dá mais ou menos 100 quilômetros. Acho que menos ainda. Como se fosse daqui para João Pessoa. Para você ter uma ideia, pegar o carro daqui para antes de João Pessoa ainda, você chegaria já em Cuba e Havana. Então, um país tão próximo dos Estados Unidos se transformando num aliado dos russos é horrível para os Estados Unidos, porque, né, logisticamente, os Estados Unidos podem até criar uma base, né, para lançar uma bomba e destruir os Estados Unidos, fica muito mais fácil. Então, cria-se toda uma tensão na área por conta disso. Em 1961, Vietnã, né, sofrendo uma pressão grande para se tornar comunista. Os Estados Unidos vão lá para ajudar, tá certo? E é quando eles entram na Guerra do Vietnã. E eles se dão muito mal na Guerra do Vietnã. Em 1962, Cuban Missile Crisis, existe uma crise aí, porque se pensa, né, que Cuba chega a informação aí que Cuba iria lançar um míssil
no território americano. E aí, vamos lá, vamos aprender um pouquinho. A Near Forgotten, followed by Cuba, the broken Cuba Missile Crisis, que was later Iranian dictator Francisco Batista, ainda não era nem, esqueci agora, Fidel Castro, né? But very poor, becoming for America. Capital Playground. Aqui está contando toda a história. Overthrow, Kairos. Eu quero ver a história. Não está contando a história. Não está contando a história aqui da crise. Eu quero falar sobre a crise. Fiasco. Foreign Cuban exiles. Felt threatened. Castros are a close relationship with Russia could offer protection. CIA. Despite levels of pronto. Em 17 de outubro de 1962, a CIA reporta ao presidente que de 16 a 32 mísseis dentro do território cubano poderia matar, se lançado, como está muito próximo, poderia matar 80 milhões de americanos. E poderia alcançar 2.000 milhas em apenas 17 minutos, ou seja, praticamente dentro do território americano, né? Então, while this was happening, over 20 Russian ships were heading for Cuba. Então, além disso, 20 navios russos indo para Cuba, né? E aí criou toda essa crise. They were being carried back full, like, for a few days. Então, estavam montando toda essa base para bombardear os Estados Unidos. Pelo menos essa era a informação que o presidente tinha, se eu não me engano, era John Kennedy na época. Made it worse, Chateaubriand killed. Was very obvious. Made it worse when a U-2 was shot. Então, e aí alguém foi morto. What should Kennedy do? Era presidente Kennedy mesmo. Fair, such a justified choice. Liberal society, living apart, could order full-scale military invasion, airstrike nas bases, to remove. Então, aqui são as opções que ele tinha. Poderia simplesmente fazer nada, e aí ficar à mercê dos russos. Poderia invadir Cuba mesmo, decretar guerra, invadir e impedir que isso acontecesse. Poderia ordenar um ataque aéreo contra essas bases. Poderia pedir aos russos para remover. Ok. E poderia put a naval blockage around the island. Poderia colocar um bloqueio naval, né, para evitar que esses cargos, né, esses navios chegassem. Second letter was threatening at base military in Turkey, e aí os Estados Unidos já tinham base na Turquia também, que era também como se fosse no quintal dos Estados Unidos. Então ele argumenta: você pode ter base aqui, por que eu não posso ter base aí, né? Turkey will remove them for Cuba. Peraí, one letter said that missiles would be withdrawn, not to invade Cuba. Então, uma das mensagens, né, do líder russo é que se não invadisse Cuba, que os mísseis seriam retirados, e ele manda outra carta dizendo assim, que se você retirar sua base da Turquia, eu retiro a minha, não monto a minha em Cuba, né? First letter of the fallen. Cuba was to end Cuba quarantine to give a promise not to invade Cuba. Então ele disse assim, olha, se você não colocar esses mísseis, eu prometo não invadir Cuba, tá? Inclusive essa aula a gente vai precisar de outra aula para terminar esse assunto, porque esse é um assunto que é muito importante do ponto de vista histórico, né? Porque isso poderia ter causado a guerra de verdade. A Guerra Fria teria se tornado em guerra de verdade e
talvez a gente nem tivesse aqui para contar essa história, tá? Porque realmente a tensão era muito grande. The US did not respond by October launch military invasion. Então ele disse, olha, se a Rússia não respondesse até o dia 29, os Estados Unidos invadiriam Cuba, removed Messina, 2 months they were gone, but had taken the world to the brink of nuclear war. Ok? Então, olha, o que acontece é o seguinte, é que os russos, eles recuam, tá certo? Não montam lá a base nuclear deles e a guerra ela não acontece. Mas, assim, é algo que você vê que é questão de dias, né? Dia 28, 29, acontece dia 27, toda essa tensão, e a qualquer momento, imagina você viver num estado, numa situação em que a qualquer momento você sabe que uma guerra nuclear vai acontecer. As pessoas ainda lembravam, isso acontece aí em 60 e pouco, ainda estava recente na memória das pessoas as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que tinha acontecido há menos de 20 anos atrás. Então, por exemplo, uma pessoa como eu conseguiria lembrar, há 20 anos, uma pessoa de 30, 40 anos conseguiria lembrar muito bem do que foi as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que hoje existem bombas 100 vezes mais potentes. E não uma, várias. Né? Cada país tinha potencial ali para enviar 100, 200, 300 dessas bombas. Imagina o estrago que não causaria. Então, a tensão nesses dias foi enorme, 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 enorme. E aí, os russos, graças a Deus, resolvem voltar atrás, né? E não montar essa base com esses mísseis lá, porque realmente está assim na porta, né? Como se colocasse uma bomba na porta assim da sua casa, né? Qualquer coisa, né? Realmente foi uma crise muito grande. E aí foi muito importante, isso daí foi uma vitória política para John Kennedy, né? E essa é uma das razões, inclusive, dos americanos e do mundo inteiro considerar John Kennedy como um dos melhores presidentes que os Estados Unidos já teve, porque foi realmente um dos momentos de crise, de decisão ali. Uma decisão antecipada causava uma guerra sem precedentes no planeta Terra. Até então, até a Segunda Guerra, era uma guerra de homem contra homem, né? Homem metralhando um outro, mas assim, e tinha bombas, tudo bem, tinha bombas, tinha aviões, mas uma coisa é uma bomba de hidrogênio, uma bomba nuclear que você solta, né? Você, por exemplo, para destruir um prédio, você tem que soltar uma bomba naquele prédio, para matar as pessoas daquele prédio. Mas você solta uma bomba, por exemplo, não sei, em Itamaracá, e você destrói toda a região metropolitana. Então, você vê como é que você vai proteger todo um território dessa forma, como é que você consegue proteger, né? Então, só para você ter uma ideia da tensão que isso aconteceu, né? Isso foi em 1962, não, foi em 1962 isso daqui? Outubro, 25 de outubro, né? Então, você vê que é a questão de dias aí, questão de uma semana, mais ou menos, né? 15, na verdade, começa 15, dia 16, né? Dia 16. Então, em torno de 15 dias, esse período todo de tensão, e aí aconteceu isso daí, né? Então, vamos voltar aqui. Cuban Missile Crisis, huge increase in American aid to Vietnam. Os Estados Unidos começam a entrar cada vez mais no Vietnã, em 63, 65. Então, dentro do Vietnã, guerreando lá dentro, muita gente, muitos americanos morrem, gente, é horrível, tá certo? Tem uma guerra de 6 dias no Oriente Médio, em 67, em 68, a União Soviética invade a Tchecoslováquia, né? Em 73 acontece a Yom Kippur War, a guerra de Yom Kippur. Em 79, a União Soviética invade o Afeganistão, apesar de, nessa guerra aqui, a União Soviética se dá mal, o Afeganistão bota eles para fora, consegue fazer uma guerrilla, né, uma estratégia chamada de guerrilla, em que os cidadãos se escondem, eles têm menos armas, mas se escondem e vão matando aos pouquinhos e acaba cansando o inimigo se foi. Então, em 1976, entra um primeiro-ministro chamado
Mikhail Gorbachev, que começa a negociar, né? Eles se encontram, ó, com Ronald Reagan também, que é tido como um dos maiores presidentes da história também por conta disso, por conta exatamente dele negociar esse tratado de paz, em que eles assinam, ele, Gorbachev e Reagan, começam em 86, mas ó, em 1987 eles assinam um tratado de negociação, e aí eles vão negociando até a queda de Berlim, do Muro de Berlim em 89, e, se eu não me engano, em 1980 assinam um documento dizendo que não existe mais guerra. Tá bom, boys and girls? Então, na verdade, deu tempo da gente falar sobre a Guerra Fria, tá certo? Uma aula exclusivamente dedicada a isso. Tinha mais informações, mas aí a gente continua na próxima aula para não ficar cansativo para vocês, tá bom? Mas é importante e interessante esse assunto, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a gente lá no Class App, tá certo? E não se esqueça de fazer o seu homework. O seu homework é pegar um momento de crise da Guerra Fria. Pesquisem um momento de crise na Guerra Fria e escrevam um parágrafo sobre esse momento da Guerra Fria. Façam uma pesquisa, escrevam e mandem para a gente via Class App, tá bom? See you later, boys and girls.